Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Tudo ok? Podemos? Ok, Bruno? Vamos lá. Pode? Boa noite, professor. Um resultado expressante, né? Desde o ano passado contra o Atlético, que o Bahia não tem essa diferença de 2, 3 gols no jogo, mas um primeiro tempo que, se não fosse aquele gol no finalzinho, talvez deixasse o torcedor bastante frustrado com o que aconteceu aqui. Eu não vou nem falar dali do começo, mas o que foi feito no intervalo, Rogério, para o time voltar com uma postura diferente, você faz 2 modificações, muda ali o jeito de que o time estava jogando para conseguir essa goleada expressante e mudando no intervalo, que muitas vezes o povo fica, por que não mudou, por que demorou e tal, mas ganhando, né? Parabéns pelo resultado. Boa noite. Eu acho que o time construiu bem, tocou bem, conseguiu. O Cruzeiro, diferentemente do Flamengo, marca muito pressão e 4-3-3, né? Pressiona bastante a gente na saída de bola. Então é difícil você encontrar bons passes e nós conseguimos fazer isso durante muito tempo. Mas, novamente, quando todo mundo está descansado, é sempre mais difícil você chegar ao gol adversário. No segundo tempo, nós tiramos o Cauli, né? Tiramos Cauli e Depena, voltamos com o Everton, que o Everton estava sentindo um pouquinho... antes de começar, fiquei com receio de começar com ele o jogo hoje. O tempo de recuperação foi muito curto do último jogo para hoje. E entra o Everton e entra o Biel para fazer essa flutuação, que entrou muito bem, inclusive, no jogo de hoje. E a gente começa a ter mais chances. Depois da expulsão, a gente entra com o Ademir, né, no lugar do Gilberto, né, as mesmas substituições que nós fizemos em Criciúma, nós fizemos hoje, e depois Estupinhã também. Eu acho que nós daí conseguimos ter mais volume de jogo, da amplitude no campo, mas o time construiu bem no primeiro tempo, mas teve poucas chances reais de gol, não teve tantas chances reais de gol. São escolhas que você faz, são um pouco mais de peso na área, você tem, se você põe mais velocidade, você tem um pouco mais de amplitude. O importante é que entre o primeiro tempo e o segundo, o time foi crescendo e cresceu. Eu acho que constantemente teve as melhores oportunidades, foi crescendo no jogo até o apito final. Rogério, você Sim. percebe bastante atenção à sua coletiva lá no Rio de Janeiro, pós-jogo com a equipe do Flamengo, você sentia não só o resultado, mas a situação psicológica que poderia acontecer. Sim, verdade. Como é que você trabalhou esse grupo com pouco tempo, obviamente, mas trabalhou principalmente essa parte psicológica do grupo? Em matéria de recuperação, foi muito mais vídeo e conversa e descanso, porque o time que iniciou praticamente foi o mesmo, né? Dos 10 que jogam na linha 9 foram repetidos, então foi mais focado em descanso e tudo em correção por vídeo e uma movimentação de 10 minutos num 10-0 ontem, que nós tentamos ajeitar a equipe, ajustar alguma coisa da equipe para esse jogo. E o que eu frisei para eles que a importância desse jogo ia decidir muito do nosso caminho na competição, né? Se a gente conseguiria se manter lá no G4 ou se a gente cairia um pouco mais para o meio da tabela. Então, contra o Flamengo, eu acho que nós merecíamos uma sorte melhor, porque o time jogou bem. Hoje o time faz um grande segundo tempo, tem um primeiro tempo que o Cruzeiro traz dificuldades para qualquer time, porque é um bom time o Cruzeiro. É muito bem treinado o Cruzeiro, é bem armado o Cruzeiro. E nós sabíamos que ia ser difícil, mas eu acho que mentalmente foram muito fortes, porque, mais uma vez, o banco, né, entra e faz uma diferença muito grande. E eu acho que essa força psicológica tinha que existir no dia de hoje, para a gente não perder, né? Mesmo jogando bem, não veio o resultado, hoje nós tínhamos que conseguir esse resultado para se manter ali nesse grupo da frente do Campeonato Brasileiro. Você disse que o time do Cruzeiro é bem armado, Sim. que o Bahia teve até chances no primeiro tempo. Porém, você também concorda que o Bahia pecou na marcação no primeiro tempo? Ou foi mesmo só mérito do Cruzeiro? Não, o lance que ocasiona o gol, nós saltamos com o Jean e Tassiano ao mesmo tempo, deixou um buraco nas costas, o Canu vai fazer a cobertura, abre mais um buraco, e aí teve a infelicidade ali do Xavier. Eu acho que, eu não consigo ver direito, eu achei até que o jogador tinha puxado ele, mas depois vendo agora na TV, você vê que foi uma jogada, acho que normal, de disputa. Então, um salto a mais de um jogador foi abrindo espaço, efeito cascata, foi saltando outro, coisa que não é tão comum dentro da nossa defesa. E teve a segunda chance,
que foi na falta, né? Uma desatenção, acho que ali faltou um pouco mais de atenção, porque o Matheus Pereira sofre a falta no meio campo e já coloca a bola na frente para o Verón, se eu não me engano, né? Que saiu ali cara a cara, puxou para a esquerda, ele é destro, né? Então acho que foram as duas chances que o Cruzeiro teve no jogo para fazer gol. De resto, eu acho que o time marcou bem. E é muito difícil você não oferecer uma oportunidade ao adversário, né? Mas sempre podendo, logicamente, evoluir, sempre melhorar. Nesse salto com Tassiano e Jean Lucas junto, a gente não pode, porque senão fica um espaço muito grande nas costas entre o meio-campo e a zaga. É aí onde o Canu salta e a bola acaba entrando entre linhas. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Me chama muita atenção a sustentação de ideias que você tem no seu trabalho. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. O Bahia, o torcedor vem sempre pedindo: queremos atacante de beirada, queremos velocidade, queremos aceleração para pressionar o adversário. E você mantém a sua ideia de manter o seu meio-campo com troca de passes, porque você entende que o seu time entrega melhor assim. Contra o Criciúma, teve um jogador a menos também do lado de lá, e você fez a mesma troca, colocou o Ademir, tirou o Gilberto, e hoje a mesma coisa. Exato. No jogo contra o Criciúma não teve tanta efetividade, acredito eu, quanto você esperava, mas hoje já mostrou que a situação trouxe uma visibilidade diferente para a ideia que você teve. Você acredita que o segredo do sucesso, você analisando, o torcedor vai analisar, a imprensa vai analisar, mas você enquanto treinador, você acredita que o segredo do sucesso está em confiar nas suas convicções e fazer com que seu grupo acredite nisso também? Primeiro que a tua observação, a tua pergunta é ótima e a observação também. Contra o Criciúma, eu acho que nós não erramos em abrir os jogadores, botar referências. Nós erramos na execução, porque nós começamos a finalizar pelo centro, sendo que nós tínhamos essa referência. E o gramado, você tem que levar muito em consideração. Ontem eu assisti Criciúma e Botafogo. O gramado estava em excelentes condições. Talvez teria ajudado a gente. Estava sol, um dia bonito, né? Naquele dia choveu muito, o gramado ficou encharcado. Mas os movimentos foram exatamente o mesmo. Biel, Ademir, Oscar, Everaldo, só que aquele dia as pessoas entendem que não. E hoje foi o correto. Com um jogador, a mesma exata situação. Tem 2 maneiras de você ver o futebol. Ou você se adapta ao adversário a cada jogo, e eu acho que é completamente... Ano passado nós fizemos muito isso, tá? Ou você repete muito aquilo que você faz e faz com que os outros se adaptem a você. Eu acho que isso quando você consegue, isso é uma coisa muito importante, quando você consegue com que os outros se preocupem a se adaptar, a jogar contra você, eu acho que isso é uma virtude também. Então, assim, isso não impede que a gente faça trocas e tudo, e eu acho que colocar a velocidade na segunda parte do jogo, não é que mas assim, o primeiro tempo ele justifica muito o posicionamento para o segundo, tá entendendo? Então nós conseguimos. É um jogo sempre... Os primeiros 45 são sempre... Está todo mundo com energia, né? Quando vai baixando a energia, a velocidade se torna mais importante. Então, assim, eu acho que é possível fazer trocas, é possível alterar sistemas, mas quando você tem confiança naquele trabalho que você faz e você tem peças para encaixar, eu acho que é sempre importante você conseguir fazer com que o adversário se molde a você. Isso eu acho que a longo prazo mostra uma ideia de time que eu acho que é muito bacana. Você vê alguns times no mundo que jogam e os outros se adaptam a ele, né? Quando você tem que se adaptar muito ao adversário, eu acho que para isso a pré-temporada foi importante, para isso esses Campeonato Baiano, Copa da foram muito importantes para dar hoje uma sustentação, uma linha de jogo para o time. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. A gente viu o jogo contra o Flamengo, um Bahia que atacou muito, que dominou o Flamengo por completo, houve infelicidade e não conseguiu vencer. Hoje, eu já senti o time com uma rotação um pouco abaixo por conta do desgaste de um jogo quinta e um jogo domingo, e aí já vai ter, logo em sequência, um jogo na quarta. Até que ponto, fisicamente falando, que a gente vê que, por exemplo, hoje o senhor poupou o Everton de começo e depois trocou o Cauli pelo Everton, fez o time andar um pouco mais. Até que ponto esse time vai ter gás para aguentar até a segunda parte da janela, onde poderão chegar ou não reforços para poder manter a sua ideia de jogo? Vou ser sincero, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e torço para que a gente consiga. Mas confesso que quando vem jogo de 3 em 3 dias, né, é difícil para qualquer um, não é só para nós não que é difícil para todos os times que jogam. Por exemplo, o Cruzeiro vem do intervalo de 4 dias, né, jogar hoje. O Vasco vem do intervalo de 4 dias para jogar o próximo jogo. Então, assim, parece que não. Quando o intervalo é de 5 dias, 4, 5 dias em diante, esse dia a mais não faz tanta diferença. Mas do 3 para 4, ele faz muito, fisiologicamente falando, ele faz muita diferença.
Agora, não é só nem a energia, são os cartões que se acumulam, o número de jogadores pendurados, e é isso que a gente tem que também tentar cuidar para que não perca 2, 3 peças, principalmente num determinado setor, ao mesmo tempo, né? Hoje o Everton ficou, quem sabe a gente pode fazer alguma substituição também para o próximo jogo para tentar segurar um ou outro jogador que esteja mais desgastado. Mas essa é uma pergunta que a gente se faz todos os dias. Até quando você vai conseguir ter intensidade? E eu assim, acho que no time não jogou com mais intensidade hoje do que contra o Flamengo. De rotação, eu estou falando, rotação. Eu acho que contra o Flamengo foi mais assertivo em passes, porque o Flamengo pressiona muito menos. O Flamengo defende em linha muito mais baixa, num 4-4-2, aqui um 4-3-3 pressionado desde saída. Você tem que encaixar melhor os passes. E outra coisa, o gramado. Cada dia está pior. Se ninguém cuidar do gramado, vai chegar um dia que você não vai valer a pena fazer mais o jogo construído, porque cada dia o campo se encontra de maneira pior. E parece pouco, mas você vê, a bola quica muito no gramado, o gramado no Maracanã, por exemplo, está 10 vezes melhor do que esse aqui. Mas todo mundo não pode reclamar, porque o campo eu entendo, o estádio é público, tudo tal, mas o gramado é essencial. Não adianta ter uma puta de uma estrutura desse tamanho, botar hoje o público, né, que por um dia, todo mundo falou que ia dar 20, 25 mil pessoas, deu 35 mil pessoas, o público vem, incentiva, tudo. Precisa de um gramado melhor, precisamos cuidar do gramado. Se as pessoas não investirem no gramado, não adianta de nada você ter uma estrutura desse tamanho. Rogério, com relação ao Oscar, né? O Oscar ficou um tempinho ali sem entrar em alguns jogos também, sem fazer gol agora, estava aí desde o jogo contra o Náutico, mas o torcedor ficava falando de um 9, cobrando. Só que o Everaldo, ele é o artilheiro da Série A, jogando ali sem ser aquele 9 na área, paradão e tal. Mas sobre o Oscar, né? A importância do Oscar nesses últimos jogos, o que é que tem mudado ou o que é que ele tem entendido da filosofia passada, do trabalho passado para o Estupião para render isso. Primeiro, eu repito, como já falei outras vezes, é um baita de um cara, um ser humano fantástico. E ele vem treinando muito a cada dia, vem se condicionando mais. O Oscar, para jogar um período longo pelo lado, fazendo esse serviço que você se refere ao Everaldo e Tassiano, ele encontra um pouco mais de dificuldades. Para 15 minutos, 20 minutos ele consegue. Mais do que isso, fica um pouco pesado para ele. E hoje, naquele momento do jogo, pediu um jogador de centro de área. E aí, primeiro ele e Everaldo, para tentar ter 2 jogadores para atacar espaço, com o Gilberto, com o Juba entrando pelo outro lado, muitas vezes, hora com o Gilberto, hora com o Juba, hora com Gilberto Biel, depois com Ademir e Juba, né, para a gente ter mais presença de área. Eu tentei arriscar um pouco mais tirando o Gilberto pela expulsão e tem um jogador mais agudo que é o Ademir. Depois do gol, a gente tenta recompor a linha de 4, deixar a Oscar de centroavante, com o Biel, Ademir dos lados, mais o tripé no meio. Ele, para essa função, ele vai bem. Ele é oportunista, né? Ele é um jogador de ataque a espaço, nem tão bom cabeceio quando vocês imaginam, mas um jogador que tem muita presença de área, né? Então, eu acho que ele fez a função, fez os 2 gols, acho que o Biel até faria, o segundo, se ele não faz, acho que sobraria para o pé direito do Biel ali para fazer, mas esteve dentro da área, marcou presença, sustentou, ajudou, o cara, assim, nota 10. O problema é que eu tenho Biel, tem o Ademir, tem o Oscar e tem o Ratão, além de Tassiano e Everaldo. E um deles acaba ficando sem entrar. E assim, se a gente não ganha jogos, aí você me pergunta, mas por que o Ratão não entrou? Pô, eu gostaria de pôr os, mas não consigo. Aí se o Oscar não entrar, mas daí o Oscar... Então, assim, sempre vai ter um nessa circunstância que acaba estando no banco e não entrando no jogo. Os 5 são usados normalmente, os 2 que começam, os 3 que entram, mas o 6º jogador acaba ficando fora. A cada jogo um deles tem que ficar fora. Rogério, eu vou lhe fazer uma pergunta que nada a ver tem com o futebol, eu digo jogado, né? Mas a gente ouve rumores e a gente sabe que o clube é fechado. O que é que tem a ver dessas situações, especulações de Iago Felipe e de Ratão sair do Bahia? Existe isso, não existe? Que eu tenha conhecimento, zero. Ao menos nunca foi falado absolutamente nada para mim. São 2 jogadores que estão aqui, como eu falei para você, no caso dos atacantes, um deles não acaba ficando de fora. Hoje foi o Ratão, os últimos 2 jogos, na verdade, foi o Ratão. Como você falou, o Estupião chegou a ficar alguns jogos sem entrar, porque não cabe todos dentro do campo de jogo. Eu não consigo colocar todos, né, numa partida. Um deles, um dos 6, acaba ficando sem participar do jogo. Então, acho que abre para especulação. E eu desconheço, assim, qualquer coisa, ao menos nada me foi passado até o momento de algum interesse de outro time ou de algum interesse dos atletas em saírem. Rogério,
No jogo contra o Fortaleza, que o Bahia venceu aqui, eu já vim observando os atletas que estavam do lado de fora. Você está citando essa questão aí de não tem como jogar todo mundo, isso é fato, todo mundo sabe. Mas eu percebo o quanto quem está fora tem vontade de transmitir um empenho para quem está jogando, para quem está participando. Quem não vem tão bem, continua colaborando. Hoje os gols no segundo tempo mostraram isso, jogadores saindo do banco e cruzando para poder comemorar. Os grupos de clubes vencedores que estão sempre lá no topo costumam sempre trazer esse panorama de vaidade, de querer um sobressair ao outro. É virtude do seu grupo querer que todos vençam em conjunto? Eu acho que é virtude do caráter de cada um, de como foi construída a mentalidade desse grupo. Eu sei que você pega, por exemplo, David. Hoje o Cicinho entrou, mas não tem jogado tanto. David Duarte não tem entrado. Iago entrou em 2 jogos recentemente. Mas tem mais o Ratão fora alguns jogos. Então, assim, eu sei que pesa muito para esse cara, mas eu acho que o bom ambiente, uma fase vencedora, uma fase que você se encontra na parte de cima da tabela, atenua muito a falta de minutos. Claro que o futebol é o esporte coletivo mais individual que existe, porque é um esporte para 11 que você quer fazer parte daqueles 11. Se você não faz, em tese, você não tem uma felicidade plena. Mas eu acho que isso ameniza muito com a amizade, com a parceria, com o bem-estar de todos que trabalham nesse clube. A pergunta sobre o Cauli, professor. Sim. O Cauli, o senhor falou na última entrevista, explicou até um modus operandi como ele pode atuar em campo, mas a gente vê um Cauli, a impressão que dá de fora, tá, é que parece que ele está deslocado. Não é o mesmo Cauli efetivo do ano passado, conclusivo, que pisa na área, que faz gols, que dá assistências. O senhor já explicou na última entrevista coletiva a respeito do posicionamento. Como é que está a cabeça do jogador sobre esse momento, que nem todo mundo vai estar 100% sempre. Isso é um fato. E jogadores têm altos e baixos. Mas até que ponto essa oscilação dele para baixo está influenciando no plantel? Eu acho que, assim, não é sempre que você vai fazer. O Cauli já decidiu jogos para nós nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada. E às vezes as coisas não saem como a gente imagina dentro de campo. Mas eu repito para vocês, o Cauli joga numa zona muito parecida com a do ano passado. Ele joga na zona mais central do campo, no espaço mais avançado. Se não produz o jogo ou outro, não é fácil mesmo, porque eu fui goleiro. Dar passe como goleiro, trabalhar a bola, é a coisa mais simples do mundo. Nunca tem ninguém nas tuas costas. Você joga com o jogo inteiro na sua frente. Jogar onde joga o melhor jogador do time é muito difícil. Primeiro porque ele é muito visado desde o ano passado pelo crescimento técnico e por tudo que ele mostrou. E segundo, que são os passes mais difíceis. É a zona mais difícil do campo de jogar. Por isso que ele é o Cauli. E por isso que ele é um 10, um 8, na verdade, com função de 10, que joga na parte mais difícil do campo. Ali, os passes são chaves. Ali, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, que faz o time girar muito, são zonas centrais e difíceis de jogar. Por isso que os caras especiais jogam ali. E ele, para mim, é um jogador especial. E se não teve bem hoje, vai estar bem no próximo, vai estar bem no outro. Se precisar descansar um pouquinho, descansa um pouquinho e vai estar pronto. Cauli é a peça fundamental, gente. Assim como o Everton assim como o Jean Lucas, como o Caio, todos eles, assim como o Ademir e Biel foram hoje. Assim como o Oscar entrou e não vinha jogando tanto e foi fundamental. Então, assim, aqui todos são importantes. Esse é o principal. Obrigado, pessoal. Boa noite.